A biogeografia é uma das áreas mais abrangentes e multidisciplinares da biologia e tem como objetivo entender a distribuição das espécies no planeta. Ela leva em conta o fato de que a biodiversidade não está distribuída de forma uniforme em nosso planeta e é composta por 3 diferentes eixos: o tempo, o espaço e a forma. A diversidade de espécies existente na natureza pode ser uma consequência de modificações que aconteceram na paisagem ao longo de milhares ou até mesmo milhões de anos. Essas alterações, como a elevação de montanhas ou a formação de rios extensos ou lagos, são barreiras geográficas responsáveis por separar populações. As espécies que foram separadas evoluem de maneira independente e podem diferenciar-se da população original, da qual faziam parte antes das alterações físicas do ambiente, resultando no aparecimento de novas espécies. Se a gente falar aves, como toda, é difícil você dizer como elas percebem, porque elas existem todo tipo de grupo dentro de aves, aves que migram centenas de milhares de quilômetros da para nossos anos, então, tipo, e alguns grupos que não conseguem atravessar uma rua. Dentro de aves tem grupos que encaram uma barreira de uma forma e outros de outra. Na região neotropical, onde localiza-se a floresta amazônica, a grande biodiversidade encontrada nos dias de hoje se deve a alterações ocorridas há milhões de anos atrás. O surgimento ou alteração do curso dos rios constituíram barreiras geográficas muitas vezes intransponíveis para diversos organismos na área em que hoje encontra-se a maior bacia hidrográfica do mundo. Nesta região, encontramos diversas espécies de aves aparentadas evolutivamente, que se substituem em margens opostas dos seus grandes rios. Sim, tem espécies que realmente vê um rio de, sei lá, de 1 quilômetro, 2 quilômetros como uma barreira e nunca vai atravessar aquilo. E outros que não vê aquilo como uma barreira e certamente atravessam. O que eu acho, isso é uma opinião minha, na verdade, é que para muitas espécies os rios não são barreiras. Eles delimitam a distribuição de muitos grupos hoje em dia, mas eles não são uma barreira para atravessar. Se você pegar e forçar um passarinho a atravessar, ele atravessa. Só que o que acontece é que o rio ele delimita a distribuição dessas espécies. Ele pode ter tido algum papel na diversificação dessas espécies em uma época que talvez o rio fosse mais largo ou fosse alguma coisa que realmente separasse os rios. E aí chegou um ponto que elas estão próximas, elas devem atravessar, só que elas chegam do outro lado, elas não conseguem estabelecer uma população do outro lado, às vezes até fica uma populaçãozinha, mas aquele grosso da distribuição das duas continua separado. Em 2013, pesquisadores brasileiros descreveram 15 novas espécies de aves amazônicas, o que constituiu a maior contribuição da ornitologia brasileira desde o século XIX. 11 das novas espécies são endêmicas do Brasil, sendo que 8 ocorrem somente a oeste do Rio Madeira, na parte ocidental da Amazônia, 5 habitam exclusivamente terras situadas entre o Madeira e Tapajós, no centro da região norte, e 2 vivem apenas a leste do Tapajós, na porção mais oriental da Amazônia. Temos o chorozinho esperado e o chorozinho do Aripuanã, muito parecidos morfologicamente, mas de espécies diferenciadas pelo canto. Um deles habita um trecho da margem direita do rio Madeira e o outro vive apenas na margem esquerda. Os estudos genéticos revelaram que elas foram isoladas pelo rio Madeira 2 milhões de anos atrás. Nesse caso, o rio Madeira, cuja distância entre as margens pode atingir quase 10 quilômetros em alguns pontos, funciona como uma barreira natural entre as duas populações de aves, que não mantêm contato uma com a outra. A separação prolongada dos dois grupos de chorozinhos levou ao processo evolutivo que os biólogos denominam especiação alopátrica por vicariância, o surgimento de 2 novas espécies a partir da fragmentação de uma população ancestral comum e que hoje ocorrem em ambientes sem comunicação. Por definição, elas se baseiam em distribuições congruentes. Ou seja, você tem áreas onde há uma congruência na distribuição de alguns grupos animais, alguns táxons ou de plantas também. Então, isso geralmente, não sempre, mas geralmente delimitado por um acidente geográfico. Então, essa é a definição básica de áreas de endemismo. O que é uma área de endemismo? Uma região onde há uma congruência
na distribuição de espécies geralmente delimitada por um acidente geográfico. É que a gente consegue delimitar algumas grandes regiões onde há uma diversidade que a gente começa a prestar atenção para aquela região de uma forma diferente. A gente consegue ver que, por exemplo, a Amazônia não é uma coisa só, ela é composta por diferentes partes. Nos Andes é a mesma coisa. Quando você, com base em alguns táxons, você define áreas de endemismo, você consegue olhar para aquelas unidades individualmente e prestar atenção para a diversidade daquilo como uma unidade única e a partir daí você vai começar a descobrir outras coisas ali dentro. Já se sabe que por alguns grupos, como aves, já existem áreas de endemismos, então por que para outros grupos isso também não deve existir? Então, pouco estudo para um grupo pode nortear estudos para outros grupos. Então, essa é uma das importantes. Os novos métodos utilizados pela biogeografia permitem um avanço na identificação das áreas de endemismo, consideradas bons indicadores de padrões evolutivos e muito importantes para a identificação de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. De todas as aves ameaçadas no mundo, 10% estão no Brasil, e muitas possuem risco de extinção iminente. Outro dado alarmante é que as espécies recém-descritas vivem em uma região denominada Arco do Desmatamento, trecho esse que compreende uma faixa entre a Bolívia e o Brasil, passando por Mato Grosso, Pará e Rondônia. Essa região é conhecida pelas altas taxas de destruição da floresta e queimadas, devido ao avanço dos centros urbanos e ao aumento das atividades agropecuárias. A questão da Amazônia, conservação, é complicadíssima. Ninguém tem muita noção de que a Amazônia não é uma coisa só, ela é muitas coisas diferentes. Se você pegar a Amazônia de Rondônia, ela é super diferente da Amazônia do Acre, é super diferente da Amazônia de Roraima, é super diferente da Amazônia do Pará. É difícil da gente conseguir mostrar para as pessoas, principalmente para tomadores de decisão, de que não adianta você frear o desmatamento no Pará e não frear ele em Rondônia, no norte do Mato Grosso ou coisa assim. O conhecimento que a gente tem de áreas de endemismo, de mostrar que existem blocos de área, regiões que têm a sua fauna própria e que aquele bloco deve ser conservado, isso é super importante. E o que a gente está vendo cada dia mais é que dentro das grandes áreas de endemismo que tem na Amazônia, existem pequenas áreas de endemismo que estão sofrendo uma pressão enorme de desmatamento. Então, acho que o mais importante é a gente conseguir mostrar que quando a gente fala de desmatamento na Amazônia, mas a Amazônia é muito grande, não, de jeito nenhum. A gente não pode fazer essa comparação com, mas o Amazonas ainda está intacto. Mas a fauna de Rondônia é uma coisa diferente desse lugar. Tem espécies que só correm ali.